Bom dia, hoje é 6 de junho de 2025. Estou aqui para mais um Oriz Podcast Macro. Eu sou Carlos Caval e nosso economista-chefe, Marcos Dimarque, está essa semana de férias. Hoje, o comentário vai passar por alguns fatos relevantes aí, divulgados ao longo da semana e temas aí importantes como a próxima reunião do Copom, a trajetória da Selic, mas como pano de fundo, eu quero também fazer um comentário sobre a taxa de câmbio, né? O fato de que, apesar de muitas idas e vindas dos mercados ao longo de 2025, lá fora, aqui no Brasil, nós continuamos a ver, né, o dólar aqui e internacionalmente muito fraco, né? Então, no final, farei um comentário sobre esse tema. Bom, na manhã de hoje tivemos sempre acompanhada, né, divulgação dos dados do mercado de trabalho nos Estados Unidos. Aqui já estamos falando, né, dos dados de maio, né? A criação líquida de empregos, né, o non-farm payroll, acabou vindo ligeiramente acima do esperado, né, 139 mil empregos líquidos criados no mês de maio, previsão de 126. Esse dado um pouco melhor do que o esperado, acho que ele foi também compensado em boa medida por uma revisão negativa dos meses anteriores, abril e maio, que somou 90 mil empregos, né? Então, a revisão, portanto, né, dos meses anteriores a maio acabou sendo, né, na direção negativa e muito superior, né, à surpresa positiva que houve aí na criação de empregos no mês de maio, né? A taxa de desemprego veio dentro do esperado e mostrou estabilidade em 4,2%. E aquilo que veio, vamos dizer, mais forte no relatório divulgado hoje foi a criação de salários, né? Que no mês, né, cresceu 0,4, acima do 0,3 esperado, e em 12 meses, né, nós tivemos uma alta aí de 3,9%, enquanto a expectativa era de 3,7%, né? Pelo menos no momento inicial, a reação dos mercados foi de, né, juro um pouco mais forte, também a bolsa, né, ampliando a alta que ela acumulava antes da divulgação do resultado. O dólar hoje já vinha ligeiramente mais forte globalmente, né, e os dados, acho que no conjunto da leitura, né, acabaram levando a essa ideia, né, de um mercado de trabalho, embora, né, com uma criação líquida de empregos na média dos últimos 3 meses mais modesta, né, ainda pujante e com os salários, né, ainda mostrando um viés de alta. Lembrando, né, que ao longo da semana nós também tivemos um outro indicador do mercado de trabalho, o JOLTS, né, que eh, divulga as vagas criadas, né, na economia. Esse indicador surpreendeu com mais força, né, indicando que, apesar das incertezas, temores com relação à desaceleração da economia americana, o mercado de trabalho continua bastante forte, né? E isso, evidentemente, é muito importante na decisão do Fed, uma vez que lá ele segue um mandato duplo, né? Ele tem que buscar a convergência da inflação à meta, mas também, né, buscar o maior nível de emprego possível. Como o mercado de trabalho não indicou ainda, né, um arrefecimento forte o suficiente para ajudar do ponto de vista da inflação, né, acho que sugere ainda, né, que o corte de juros pelo Fed está distante. Hoje os dados, né, divulgados essa manhã diminuíram, né, a probabilidade de 3 cortes da Fed Funds esse ano e caminharam mais na direção de 2 cortes iniciados a partir de setembro. Portanto, algo, né, remetido mais para a parte final de 2025, né? Aqui no Brasil, né, sem ligação, né, mais direta com indicadores econômicos divulgados ao longo da semana, cresceu, né, relativamente a convicção de que o Copom poderá, né, na sua reunião daqui a 2 semanas,
fazer sim um aumento de 0,25 na Selic, indo para 15%, né? Embora a aposta do consenso continua sendo, como é a nossa, a manutenção em 14,75%. E por quê? Né? Porque o Banco Central, em reuniões privadas, o presidente Gabriel Galípolo, né, teria, né, dado um recado um pouco mais duro, né, de que o ciclo ainda é um ciclo de alta e que, portanto, né, a ideia, né, de redução da Selic, né, ela nem se colocaria no momento em que o ciclo ainda é de alta, né? Então ganhou um pouco de corpo nas apostas do mercado a ideia de uma possível elevação da Selic na próxima reunião, né? Muitos, inclusive, têm criticado uma certa volatilidade na comunicação do Banco Central e o fato também desse tipo de comentário ou sinalização não está ocorrendo de uma maneira ampla, né, para os agentes de mercado, analistas, economistas, enfim, e sim em reuniões, né, vamos dizer, com um público menos amplo, né, desse ponto de vista, né. O fato é que nós ainda continuamos apostando na ideia de manutenção da Selic por um bom prazo, né, pelo menos ao longo de todo o ano de 2025, né? E temos ainda, né, né, praticamente 2 semanas, quase 2 semanas até a reunião do Copom, até lá, né, vamos acompanhar se há alguma sinalização mais conclusiva, né, frente a vamos dizer, volatilidade que temos observado na comunicação do Copom, né, levando agora, inclusive, a um aumento relativo nas apostas aí de alta de 25 na reunião do mês de junho, né. Por fim, um comentário rápido sobre o tema tributário, né? O governo havia, né, indicado que rapidamente apresentaria alternativas de compensação, né, de mudanças que ele já fez e eventuais mudanças que possam vir a ser feitas no decreto que elevou o IOF, né? Mas isso acabou sendo postergado pela viagem do presidente ao exterior, à França, né? E aqui é importante atentar para o fato de que muitas das opções elencadas, né, na imprensa e sinalizadas pelo governo, né, envolvem medidas que passam pelo Congresso, né, que, portanto, dificilmente teriam um efeito, né, tributário na arrecadação no ano de 2025. Muitas delas, provavelmente, elas vão ser utilizadas para equacionar o problema da arrecadação em 2026, né, dado que nós temos aí uma trajetória de aumento de gastos obrigatórios, né, e de paulatina compressão dos gastos discricionários. O governo não, né, deseja que no ano eleitoral ele fique com pouco recurso do ponto de vista do gasto discricionário, né. Então, é possível que muitas das medidas que estão sendo, né, propostas, né, algumas inclusive, né, de novo remetendo a ajuste estrutural, né, do ponto de vista das despesas de saúde e educação, da alocação do Fundeb, né, mas essas não têm o poder no curto prazo de compensar o IOF. O que poderia vir no curto prazo? Muito provavelmente, né, o uso de dividendos das estatais, da Petrobras, do BNDES, né, onde sim aí você conseguiria fazer, né, um aumento de receitas ainda em 2025. Por fim, continuamos, né, olhando com bastante ceticismo esse conjunto de medidas, né, lembrando que também em dezembro, né, parecia que seria feito um ajuste, né, mais estrutural, mais amplo nas despesas. Isso acabou não ocorrendo, a resistência política interna ao governo acabou, né, impedindo que isso ocorresse. Então, mais uma vez, estamos, né, diante de propostas, né, em algumas delas no sentido correto, mas por que aquilo que em dezembro, né, não foi feito, num ambiente econômico muito mais adverso, né, naquele final de ano muito ruim do ponto de vista, né, dos ativos brasileiros, alta de dólar e juros, etc. Se naquele momento não houve, né, a possibilidade de fazê-lo, porque, né, isso iria acontecer agora. Mas
por fim, né, chegando no ponto que mencionei, né, no início, a trajetória do dólar ao longo de 2025, né? É, depois das inúmeras indas e vindas, né, do governo Trump com relação às tarifas, né, que num determinado momento, né, sobretudo ali no início de abril, acabaram elevando os temores de uma desaceleração global mais intensa, até a possibilidade de uma recessão nos Estados Unidos, né? Nós estamos vendo, né, que, embora o quadro tarifário esteja indefinido, existe, né, um espaço para negociação com a China, com a Europa, com os grandes parceiros ali da própria América do Norte, México e Canadá, né? E o pior cenário, portanto, né, de um aumento tarifário muito abrupto, enfim, e levando a uma recessão global e mesmo na economia americana, eu acho que ele está afastado, né? Mencionei no início, inclusive, frente aos dados de hoje, que a precificação de corte de juros nos Estados Unidos está remetida para pelo menos, né, o mês de setembro, né, e muitos achando que isso só ocorre mais para o final do ano e em 2026, né? Portanto, temos de novo um cenário de uma economia americana forte, né? O que invariavelmente sugeriria um dólar forte também, né? O dólar que recuou muito ao longo dos últimos meses, ele tenderia nesse contexto a se beneficiar, né? Ocorre que existe, né, por trás da postura dos investidores internacionais um grande temor, né, com relação hoje à alocação em ativos em dólares frente a um governo, né, que elegeu o déficit comercial americano como um grande objetivo a ser, né, equacionado, a redução do déficit. Imediatamente, né, o remédio utilizado são as tarifas, mas há, né, dentro do governo americano, os defensores de um dólar mais fraco, né? Então, os grandes investidores internacionais, fundos de pensão e investidores em geral, né, têm buscado, né, a proteção dos investimentos que lá fazem na sua própria moeda, né? Ou seja, vamos supor que seja um fundo de pensão do Canadá ou um investidor institucional asiático, né? No final, o retorno que ele tem que dar a seus participantes é um retorno na sua moeda doméstica, porque é nela que serão feitos os dispêndios, por exemplo, de uma aposentadoria, né? Esses investidores estão, né, majoritariamente retirando os recursos dos Estados Unidos? Não, porque a economia continua bem, continua crescendo, como eu mencionei, mas existe um crescente uso da proteção cambial, do hedge, né? Então, nesse caso, você vende dólar, compra, né, a moeda do seu próprio país e, nesse sentido, está exercendo uma pressão de venda, né, de dólar. Aqui no caso do Brasil, né, nós já falamos aqui, o Marcos já trouxe esses dados, né, algumas vezes, né, o investidor estrangeiro que estava aqui, ele optou, né, em desdolarizar a sua alocação, né, reduzindo a sua exposição em dólar, né, fazendo o quê? Né? A compra do real, né, no derivativo, e desde o início do ano isso atingiu aí um montante que na casa de 20, 25 bilhões de dólares. No fundo, é a mesma coisa, só que no caso de investidores que, né, estão nos Estados Unidos alocando fora, né, aumentando a sua exposição a outras moedas, né? Então, nesse contexto, existe, vamos dizer assim, entre aspas, um certo processo de fuga do dólar, né, por conta desse temor da sua desvalorização, uma vez que essa, né, é a intenção manifesta do novo governo americano, né, mesmo que isso não signifique, né, a retirada dos recursos dos Estados Unidos, até pela, vamos dizer assim, falta de alternativa, né, de uma economia que combine, né, a segurança jurídica, o crescimento econômico, grandes oportunidades na bolsa, na renda fixa, setor imobiliário, enfim, né? Mas a proteção cambial me parece que é uma novidade que tem, né, justificado até aqui um dólar que nesse ano surpreende pela sua fraqueza, né? Isso pode durar mais ou menos, enfim, é uma estratégia financeira de proteção, né? Mas acho que ela ainda, né,
pode gerar esse ambiente, né, que tem beneficiado os ativos brasileiros, né, um ativo de diversificação de risco, né, que tem, né, justificado o fato, né, que muitas vezes comentamos aqui, de que os nossos fundamentos econômicos, sobretudo a fragilidade fiscal, eles não se alteraram, né? O contexto internacional que mudou muito rapidamente, né, em detrimento do dólar, beneficiando, portanto, a alocação em ativos de risco, incluindo os ativos brasileiros. Bom, fico por aqui, agradecendo, como sempre, a todas e todos aí pela participação no nosso podcast. Voltamos na semana que vem. Um bom fim de semana a todas e todas. Obrigado.